Mas vamos tocar nosso barco, gente. Estamos na semana do aniversário da maior, da melhor, da mais incrível cidade do mundo. É óbvio que eu estou falando de Salvador, né? E aqui na capital tem inscrições gratuitas e abertas para o curso de Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Quem vai trazer para a gente todas as informações é o nosso Juraci Santana. Me conta tudo, Jura! Pois é, Raoni, um curso para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a história de Salvador, celebração aos 475 anos de fundação da nossa capital. As pessoas vão poder acompanhar esse curso até o finalzinho de abril. Ele já começou, mas as pessoas podem ainda se inscrever para participar. E vai poder conhecer através das imagens aqui no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Tem promovido esse curso, inclusive com um parceiro nosso, Rafael Dantas, historiador. Vou conversar com Jorge Ramos, um dos diretores do Instituto, para falar sobre a proposta desse curso, porque a ideia é justamente para quem não conhece Salvador, até mesmo muitas pessoas que são daqui não conhecem, se aprofundarem um pouquinho da história da nossa capital, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, é um trabalho muito meritório de vocês divulgarem para a cidade se conhecer. E o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, a Casa da Bahia, assim chamada, porque é a guardiã da nossa memória histórica, está propiciando para que as pessoas conheçam a nossa história através da iconografia, através das imagens, através de gravuras, fotografias. O nosso colaborador e confrade Rafael Dantas, ele vai mostrar a evolução de Salvador. Salvador nasceu para ser a capital da colônia. Aqui foi formado o primeiro Estado brasileiro, porque aqui formou-se um governo geral para todo o Brasil. Então, o Brasil nasce aqui, nasce na Bahia, em Porto Seguro, e o Brasil, enquanto a nível institucional, nasce no recôncavo da Bahia, na cidade de Salvador, com Tomé de Souza. Jorge, esse curso vai ser online, um curso virtual, e as pessoas também vão poder acompanhar algumas aulas guiadas para alguns pontos de Salvador. Agora, para a inscrição, o curso já começou, mas as pessoas podem ainda procurar. Como é que é feita a inscrição e o pessoal ter acesso? Vocês podem acessar o nosso site ighb.ba.com. O nosso site está aberto lá e tem todas as instruções para poder participar. É importante ressaltar que, através desse curso, vamos conhecer não só as imagens de Salvador, como a história de Salvador, desde a chegada de Tomé de Souza, ainda no século XVI, mais tarde a invasão holandesa no século XVII, que está completando, por sinal, agora 400 anos, a invasão holandesa à cidade de Salvador. Eles ocuparam a cidade de Salvador durante um ano, até serem expulsos, e depois eles foram para Pernambuco. Então, estão lá, no curso vai estar registrado não só a fundação da cidade, a invasão holandesa, as diversas rebeliões ocorridas em Salvador, a Revolução dos Alfaiates, no século XVIII. Então, nós temos, e principalmente também, a Guerra da Independência da Bahia, que foi aqui em torno de Salvador que aconteceu. Aqui não só em Salvador, porque teve episódios em Salvador, até a entrada triunfal do Exército em 2 de julho de 1823. Então, nós teremos a oportunidade de conhecer a nossa história. Jorge, você falando, eu mesmo já estou viajando, pensando nas muitas possibilidades, e o Instituto Geográfico e Histórico é uma dos principais instrumentos da cultura do nosso estado, de preservação da memória aqui da nossa Bahia de Salvador, claro, obviamente, e também uma coisa importante, tem um dos maiores acervos, aliás, o maior acervo de jornais e mapas da Bahia e um dos maiores acervos de livros do nosso estado. Inclusive, vou pedir licença, nós separamos aqui alguns livros. Aqui mesmo tem um livro recente de um fotógrafo baiano que mostra, através de algumas imagens, como era a sociedade soteropolitana na década de 1940. Importante para as pessoas viajarem um pouquinho. Algumas coisas estão muito parecidas, mas a vivência era outra, não é, Jorge? Exatamente. O que ocorre é que Salvador viveu 475 anos de profundas transformações na sua fisionomia, na sua cultura, e a evolução é natural, propiciando que, ao conhecer a cidade de Salvador, você conhece a história do Brasil, porque Salvador nasce poucos anos depois do Brasil.
Então, nós temos a oportunidade de conhecer a nossa história. Esse livro é de Voltaire Fraga, um fotógrafo baiano que registrou nos anos 40 e 50 como era a nossa cidade, como era a nossa capital. Nós temos também livros aqui, você citou bem, que mostram atas da Câmara de Salvador. Inclusive tem um aqui. Do século XVII. Esse livro mostra, no ano seguinte, a ocupação dos holandeses, documentos históricos do arquivo municipal. Aqui é a transcrição de atas, inclusive algumas se referem à invasão holandesa no ano anterior. Essa ata começa aqui no ano de 1625, é justamente o ano em que os holandeses são expulsos de Salvador. Mostra que abriu uma das atas aqui. Aqui eram as sessões, né, da Câmara. Exatamente. Naquela época os vereadores se reuniam, como agora o fazem, para decidir as normas de postura da cidade. Como é que é vendida, por exemplo, a carne verde. A carne verde tinha que ser vendida segundo determinadas normas. As posturas municipais. O cidadão que não estivesse devidamente, por exemplo, trajado para ir a uma repartição pública, ele não seria atendido. Falava também de como devia ser o comércio na cidade. Então, todas as normas de como a cidade vivia, do que era a cidade, eram estabelecidas pela Câmara. Dá para viajar um pouquinho na história através dessas linhas. Agora, nós temos outras possibilidades aqui, se a gente quiser conhecer um pouco da história de Salvador, de como estavam nossos representantes, né, do século XVII, mas temos outras possibilidades. São quantos títulos, rapidamente? A biblioteca do Instituto, a Biblioteca Rui Barbosa do Instituto Geográfico da Bahia, tem mais de 35 mil volumes. E tem alguns aqui bem raros. Inclusive, vou até pedir para separar aqui. Acompanha aqui para a gente, por favor, Rangel. Imagens do nosso cinegrafista Carlos Rangel. Tem um que eu pedi para separar, porque são poucos. Não tem nem 10 no mundo para as pessoas poderem conferir. Esse aqui é um deles, né? Aqui é o livro de Debré. Debré que registrou imagens do Brasil. É a edição original. Esse livro aqui contém as gravuras originais de Debré, que mostram no Rio de Janeiro, mostram em São Paulo, mostram em Minas Gerais, mostram como era o Brasil na época imperial. Esse outro livro aqui que está guardado criteriosamente, é um livro grande, um volume, é do século XVII, é um Barleyus. Barleyus foi um autor holandês que Maurício de Nassau, quando estava em Pernambuco, ele mandou vir ao Brasil, trazendo cientistas, ilustradores, como Franz Prost, e ele registra como era o Brasil daquele tempo, o Nordeste daquele tempo. Esse livro é uma raridade bibliográfica. Tem poucos no mundo. Menos de meia dúzia no mundo. E aqui no Instituto está aqui, muito bem guardado, porque é uma raridade e que colecionadores do mundo todo almejam ter um volume desse de Barleyus. Pois é, as pessoas podem ter acesso a muitos desses livros, claro, vindo aqui conhecer um pouquinho sobre a história da Bahia, de Salvador, até mesmo do mundo, são muitas possibilidades, são milhares de exemplares, e faço até um convite para você, para vir ao Instituto, conhecer um pouquinho, claro, acompanhar, ter acesso aos livros, aos jornais, aos mapas também, que são muito importantes. E, claro, se você quiser participar do curso, vai até o final de abril, as pessoas podem conferir. Rapidamente, só faço um convite para as pessoas poderem conferir. Eu gostaria muito que não só participassem desse curso, mas acompanhassem as nossas atividades através do nosso site. O Instituto realiza tudo isso de graça para o povo. Aqui nós temos cursos, palestras, exposições, debates. Então, é a Casa da Bahia. O Instituto Histórico está completando no mês de maio agora 130 anos de existência. É a mais antiga instituição cultural do estado da Bahia e uma das mais antigas do Brasil. Nós completamos agora 130 anos e esse prédio belíssimo foi inaugurado há 101 anos atrás, no centenário do 2 de julho. Em 2 de julho de 1923, esse prédio foi inaugurado e aqui está de braços abertos para acolher a todos que queiram conhecer a Bahia. A Casa da Bahia convida vocês para que participem de nossas atividades. Jorge, muito obrigado. É isso. São quase 130 anos do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, uma importante instituição cultural, de história e de preservação da nossa memória. Raoni, é com você. Olha, as informações, né, Jura, sobre o curso, que é gratuito, a gente lembra, estão nesse site que a gente mostra aí, o ighb.org.br, mas a visitação está aberta para todo mundo, né, gente? Você pode também ter informações aí no site, mas é muito bacana o Instituto Geográfico Histórico da Bahia
completando aí 130 anos de muita história e de muita beleza, né? É muito bonito. A biblioteca, inclusive, muito bem conservada, com muita história a ser contada, né? E aí a gente vê, por exemplo, nesse livro aí, entendendo um pouco mais sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil, imagens de uma Salvador antiga. Eu sou apaixonado por imagens e por história, né? Não tem jeito, imagens históricas e também um pouco mais sobre a história contada sobre a nossa cidade, como era a rua antigamente, né? Como eram os prédios de antigamente, a história, olha só, a Basílica do Nosso Senhor do Bonfim aí, ó. Meus amigos, tem que respeitar. Olha só, a gente vendo também casas, aparentemente ali mais uma rua também da Cidade Baixa, se eu não me engano, ali são os Alagados, né, gente? É uma história que também está, obviamente, na história, um fato que está na nossa história da nossa cidade, né? Então, tem que respeitar aí, lembrando, né? Sexta-feira, a melhor, a maior, a mais gostosa cidade do Brasil e do mundo, obviamente, completa 475 anos de muita história. Obrigado por nascer soteropolitano, meu Deus, tá? Valeu, Jura!